Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a geografia, galera. E hoje nós vamos ter uma aula, olha, sensacional, show de bola, sucesso, tá? Nós vamos falar hoje, galera, sobre um dos elementos que são constantemente cobrados nas provas, tá certo? Nós vamos falar sobre as regiões brasileiras, tá? E os seus potenciais, tá? Inclusive, quero te deixar claro que, como o nosso país é riquíssimo, né? Graças a Deus, nós temos aí uma grande diversidade de riquezas no nosso território, abordar toda essa riqueza em uma aula ficaria difícil, a gente deixaria coisas importantes passar. Então, por isso, este assunto ele vai ser dividido em duas partes, tá certo? Hoje, nós vamos falar especificamente sobre as regiões e os potenciais da região sudeste, do sul e do centro-oeste. E na próxima aula, nós vamos falar sobre o norte e a nossa região, o nosso lindo Nordeste, beleza? Uma outra questão importante que eu quero deixar claro contigo é que quando a gente fala da riqueza, dos potenciais do Brasil, são inúmeros, né? Então a gente vai ter aí um foco, tá? Nós vamos ter um direcionamento mais específico, principalmente para os potenciais econômicos relativos a cada região, tá? E os seus estados, os seus principais destaques, tá certo? Então é uma aula muito atual, muito bacana, tá? E você vai gostar muito e vai te acrescentar muito. Sempre lembrando que, depois, se quiser rever essa aula, tá certo? E outras aulas, tudo está disponível para ti onde? Na plataforma Gonçalves Dias, tá? Estamos no YouTube, procura a gente lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, tem no Instagram, galera, tá certo? Nós estamos também com os podcasts na Rádio Timbira e, claro, estamos também na televisão. Então, estamos aí, ó, em todas as mídias para te ajudar, para que tu possa aí dar aquele up nos teus estudos e alcance os teus objetivos, porque essa é a nossa missão. Então, sem mais delongas, ó, tá aquela respirada legal, oxigênio o teu cérebro e vamos para cima, porque aqui tem muita coisa bacana, tem muito sucesso. Gente, primeira coisa importante, quando nós vamos falar de Brasil, eu já te citei isso, o Brasil é um país riquíssimo, né, de dimensões territoriais também bem grandes, né? O Brasil é um país continental, tá certo? E até por isso, galera, tá, o nosso país ele vai ser aí dividido, né, em 5 macro-regiões, né? A classificação aqui do IBGE, tá certo? Que nós conhecemos, que vai classificar o nosso país aí de acordo com as suas características, né? No caso, político-administrativas, tá certo? Segundo a classificação do IBGE, o Brasil ele vai ser dividido aí em 5 macro-regiões, né? A região norte, a região nordeste, a região do centro-oeste, a região do sudeste e a região do sul, tá? E hoje nós vamos abordar aí as principais características e potenciais especificamente de 3 regiões, tá certo? Vamos falar sobre as características do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste. Bacana? Então, evoluindo nesse aspecto, a primeira região que nós vamos falar hoje é a região Sudeste, tá? Primeira questão importante, a região Sudeste, ela vai ser composta por 4 estados, tá certo? Quem, Marcos? Minas Gerais, com a sua capital Belo Horizonte, o Espírito Santo, com a sua capital Vitória, Rio de Janeiro, com a capital Rio de Janeiro, e o estado de São Paulo com a sua capital, São Paulo. Beleza? Galera, quando nós falamos das macro-regiões do Brasil, né, das 5 macro-regiões, sabemos que o Sudeste é considerado o coração econômico do nosso país, tá certo? É considerada a região mais desenvolvida economicamente, é a que mais contribui para o nosso PIB, ou seja, para o nosso produto, né, para o nosso produto interno bruto. Bacana? Vai apresentar também a maior dinamicidade e diversidade econômica, ou seja, variados tipos de negócio, né? Quando a gente fala, por exemplo, de oferecimento de serviços, né, a gente pensa logo em São Paulo, né? Quando você precisa de algum serviço muito específico, São Paulo é o grande centro, né, a nível, por exemplo, nacional, tá certo? É também a região mais populosa do Brasil. O que que é isso, Marcos? É a região com o maior número de habitantes, tá certo, do nosso país. Segundo dados do IBGE, esses 4 estados eles vão aí somar quase 90 milhões de habitantes. Se a gente levar em proporção
que a população brasileira está em torno de 210 a 215 milhões de habitantes, a gente pode botar em termos matemáticos aí, 40% da população brasileira reside nessa região, tá certo? E também, por consequência, levando em conta o território, é a região mais povoada do Brasil, tá certo? Nós temos um grande contingente populacional, né, por uma parte do território brasileiro. Então, se nós formos levar, por exemplo, as nossas dimensões de densidade populacional, a região sudeste vai apresentar ali quase 87 habitantes por quilômetro quadrado. É a região mais povoada do nosso país. Bacana? Então, primeiras questões aí muito atuais. Primeira coisa importante, eu já te citei, mas eu volto a te falar, né? É o principal centro industrial do nosso país, tá? Vai ter um grande destaque ali para o estado de São Paulo, que é o estado, né, com maior nível de desenvolvimento econômico do nosso país, com maior aporte industrial, tá certo? A região do Sudeste, ela vai ter destaque aí, galera, tá certo? Nos três setores econômicos: primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Só te lembrando, primeiro setor, setor das atividades agropastoris, extrativistas, tá certo? Agricultura, pecuária. Segundo setor é a produção industrial, a geração de energia, a construção civil. E o terceiro setor é a prestação de serviços, é o comércio, tá certo? E a região do Sudeste ela vai prestar destaque nesses três campos, nesses três setores econômicos. Bacana? Quando a gente fala, por exemplo, do primeiro setor, galera, a região do Sudeste ela vai ter um grande destaque na agropecuária moderna e mecanizada, tá certo? Nós chamamos ali a agricultura, a agropecuária de precisão, que vai utilizar ali muita tecnologia, tá certo? A gente vai ter um grande destaque, por exemplo, nessa região para a produção de cana-de-açúcar, de café e de soja, tá? Onde, Marcos? Principalmente nos estados ali de São Paulo, também de Minas Gerais, tá certo? Quando a gente fala do estado de São Paulo, por exemplo, no primeiro momento a gente remete só àquela selva de pedra, né? Um grande desenvolvimento, por exemplo, relativo à indústria e ao comércio. Mas o estado de São Paulo também tem um grande potencial e desenvolvimento também no primeiro setor, nas atividades agropastoris, bacana. Nós temos ali também destaque na produção de minérios, por exemplo, em Minas Gerais, tá certo? O quadrilátero ferrífero, muito importante para a região do Sudeste e para o país, tá certo? Para o nosso Brasil, tá certo? Tanto é que em Minas Gerais, o próprio nome do estado já diz, né? Minas Gerais, relativa à grande riqueza de recursos minerais existentes naquela região, tá certo? E grande parte, né, desse minério de ferro, por exemplo, que é extraído ali, vai ser exportado, galera, pelo Espírito Santo. Muita atenção, tá? O Porto de Tubarão, e tem um grande destaque na exportação destes minérios, tá? Para outras partes do mundo. Também não podemos deixar de ter um grande destaque na produção petrolífera, né? Principalmente dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, né? Vão ser aí os dois maiores produtores de petróleo do Brasil, principalmente relativo às reservas do pré-sal, galera, tá certo? Lembrando que as reservas do pré-sal elas vão estar em maior quantidade nessa região, mas elas também passam para a região sul, também para a região nordeste, tá certo? Mas quando falamos de petróleo, esses dois estados eles vão ter grande destaque. Bacana? Quando falamos de segundo setor, né, agora falando sobre ele, as atividades industriais, já te disse que a região sudeste é o coração econômico do país, também no setor industrial, é a região de maior industrialização, vai ter um parque industrial bem variado, isso é muito importante frisar, mas a gente vai ter um grande destaque nas indústrias de siderurgia, metalurgia, petroquímicas, automobilísticas e tecnológicas, tá certo? Muita atenção, então, a esses campos aí que tem um grande destaque na região sudeste. Nós temos ali um destaque para a região do ABCD paulista, tá certo? Ali onde tem uma grande concentração de indústrias, principalmente automobilísticas, tá certo? Vão se concentrar ali no estado de São Paulo. Bacana? E quando falamos do terceiro setor, tá certo? E eu já te citei isso há pouco, mas volto a te frisar, ele vai ser extremamente diversificado e competitivo. Quando falamos de prestação de serviços, essa região vai apresentar destaque a nível nacional, e quando falamos especificamente sobre os estados, nós temos ali principalmente São Paulo, né? Vai ter um grande destaque na prestação ali de serviços, tá certo? Então, destaque para as atividades comerciais e empresariais do estado de São Paulo. Mas só isso, Marcos? Não. Os estados também, por exemplo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, também vão ter um grande destaque na prestação de serviços. No caso de Minas Gerais e do Rio, eles têm um grande destaque na prestação de serviços turísticos, né? O Rio de Janeiro é uma cidade global, conhecida mundialmente pelas suas belezas naturais. Minas Gerais também, uma cidade muito rica em aspecto cultural, né, do nosso processo ali de colonização. Minas Gerais é muito bonita,
tá certo? E claro, quando a gente fala também de São Paulo, não podemos deixar de citar o valor cultural que essa grande metrópole ela tem. É considerada inclusive uma cidade cosmopolita. O que que é isso, Marcos? Cosmopolita. É uma cidade que vai ter no seu espaço variadas perspectivas culturais. Por exemplo, no estado de São Paulo, tu tem colônias de espanhóis, tu tem colônias, por exemplo, de italianos, tu tem, por exemplo, japoneses, ou seja, tu tem um mundo ali naquele espaço, tá certo? Um outro exemplo de cidade cosmopolita, Nova York também, por exemplo, tá? São Paulo, então, ela tem um grande destaque no aspecto cultural. Belezinha? Então, veja como o estado do Sudeste aí é bacana, né, em relação aos seus potenciais. Bacana? Ó, respira. Bora evoluir, vamos falar da próxima região, que é a região sul do nosso país, tá certo? Primeira característica importante em relação a tamanho de território, tá certo? O sul vai ser a região com menor extensão territorial, ou seja, a menor região do nosso país em relação a tamanho, tá certo? Por outro lado, é a região que vai ter um grande destaque no nosso país relativo à qualidade de vida, né? Quando se fala, assim, olha, regiões aqui desenvolvidas do Brasil que vão apresentar serviços públicos bem eficientes, né? Vão ter aí bons indicadores sociais, nós ali temos um destaque na região sul do nosso país, né? Vai apresentar os maiores índices aí de IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano do nosso país, tá certo? Uma outra característica interessante, que é muito utilizada principalmente para o turismo, né, é a única região do nosso país que apresenta as 4 estações do ano bem desenvolvidas, ou seja, verão, primavera, outono e inverno, tá certo? Então, tu tem, por exemplo, nessa região, tu tem verões quentes, tá certo? Chuvosos. Por outro lado, tu tem invernos mais frios e em regiões, principalmente do extremo sul, por exemplo, do Rio Grande do Sul, tu tem áreas que nevam, né? A gente falou isso já em outras aulas sobre o Brasil com essa sua grande diversidade, áreas que têm altas temperaturas durante todo o ano e outras áreas que, por exemplo, literalmente neva, né? E nós vamos perceber isso no estado do Rio Grande do Sul, tá certo? E do ponto de vista industrial, galera, tá certo? E também em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, é a segunda região com maior grau de desenvolvimento econômico do nosso país, tá certo? Lembrando, primeiro vem o Sudeste e em segundo vem o Sul, de contribuição para o nosso PIB. Bacana? Questões importantes. Também como na região sudeste, galera, o sul ele vai apresentar também uma grande diversidade, né, em variados setores da sua economia. No primeiro setor, galera, a região sul ela tem um grande destaque também na produção agropecuária, tá certo? Nós temos ali solos férteis, como por exemplo ali o nitossolo, a famosa terra roxa, né? Tu vai ter nessa região aqui do Paraná, também Santa Catarina, tá certo? Então são solos férteis propícios ali para a agricultura, tá certo? Esta região, galera, ela vai ter um grande destaque na produção de aves e suínos do Brasil, tá certo? Por exemplo, cidades como Chapecó, tá certo? Que ficam no estado de Santa Catarina, tem ali um grande destaque, tá certo? Esta região também ela vai ter um grande destaque na produção, por exemplo, de maçãs e uvas, principalmente no estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que também vão ser utilizados somente o vinho para a produção, a uva para a produção do vinho, por exemplo, tá certo? E nós vamos ter também na questão agropecuária um destaque na produção de milho na região do Paraná. Bacana? Evoluindo, galera, um outro destaque também que nós vamos perceber na região sul, tá, é para a produção têxtil e para a produção de fumo, tá certo? Principalmente ali no estado do Rio Grande do Sul. Quero te frisar, nós temos ali um grande potencial também de geração de energia na região sul, em dois aspectos, tá? Nós temos aqui a produção destaque para a produção de carvão mineral e xisto, tá certo? Chamado xisto betuminoso, no estado de Santa Catarina e Paraná. Esse carvão mineral e esse xisto, eles vão ser utilizados principalmente, por exemplo, nas termoelétricas, tá certo? Que são aí ativadas quando o nosso sistema, principalmente hídrico, nas hidrelétricas estão aí em baixa, né? Então as termoelétricas elas são acionadas justamente para suprir essa necessidade energética do nosso país, tá certo? E quem vai alimentar essas termoelétricas é justamente esse carvão mineral que vem desses estados. Bacana? E claro, não podemos deixar de citar também um destaque da região sul, tá certo? Ali do Rio Paraná, né, na hidrelétrica de Itaipu, que até pouco tempo era a maior hidrelétrica do mundo, tá certo? É uma hidrelétrica binacional, ou seja, pertence ao Brasil e ao Paraguai, mas a maior parte é o Brasil, e ela está situada no Rio Paraná, e Itaipu é responsável por grande parte da produção de energia, principalmente para o sul e para o sudeste. Bacana? Evoluindo,
Falamos de segundo setor na região sul, galera, tá certo? Primeira coisa importante, muitas empresas saíram do sudeste, principalmente do eixo Rio-São Paulo, para o sul, fugindo dessa maior concentração industrial na região sudeste e aproveitando também essa maior proximidade, né, dessa região. Então eu fico ali no sul, tenho ali proximidade com esses grandes centros, tá certo? Destaque, qual é o estado ali com maior índice de industrialização, Marcos, da região sul? É o Rio Grande do Sul, galera, tá certo? Destaque principalmente para cidades, por exemplo, de Porto Alegre, tá certo? Ali a região metropolitana de Porto Alegre e Caxias do Sul. Nós vamos ter destaque na produção da indústria têxtil, de roupas, alimentícia, de vestuário. Temos também destaque para a indústria automobilística e química no estado do Paraná, justamente próximo ali ao estado de São Paulo. Bacana? E para a gente aí fechar, né, com chave de ouro, vamos falar sobre as características importantes da região do Centro-Oeste, galera, tá? Região do Centro-Oeste que é composta aí por 3 estados e o Distrito Federal, tá certo? O nosso ente híbrido onde está a nossa capital Brasília. Composta pelos estados de Goiás, com sua capital Goiânia, Mato Grosso com a sua capital Cuiabá e o Mato Grosso do Sul com a sua capital do Campo Grande. Tá? É a segunda maior região do Brasil em extensão territorial, só perdendo para a região norte, tá certo? Mas em contrapartida, galera, é a região do país com menor número de habitantes. Tem uma grande extensão territorial, tá certo? Mas tem uma menor quantidade de habitantes, apenas 16 milhões, tá certo? É a região onde está situada a nossa capital do nosso país, Brasília, no Distrito Federal, tá certo? E muita atenção nesse aspecto. Quando falamos da região do Centro-Oeste, nós vamos ter um grande destaque para as atividades primárias nessa região, principalmente dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, galera, tá certo? A produção de soja, né, que é o principal produto hoje de exportação do nosso país, a da agropecuária, tá certo? Ela vai ter grande destaque nesta região. E claro, nós temos ali também o papel político, né, importante dessa região, já que é onde situa-se, né, a nossa capital, Brasília. Bacana? Como eu te disse, nós vamos ter um grande destaque no primeiro setor dessa região, tá certo? Então, a economia da região ela está altamente concentrada nessas atividades. O principal produtor de soja do Brasil, como eu te disse, tá certo? Não esqueça isso, a soja é o nosso principal produto. Existe um grande destaque na produção de soja para o estado do Mato Grosso, tá certo, galera? Mas também podemos citar o Mato Grosso do Sul, também aí apresenta uma grande importância, tá certo? Nós vamos ter nessa região, galera, a pecuária tanto extensiva quanto intensiva. Qual é a diferença, Marcos? Pecuária extensiva é quando aquele animal ele é criado mais solto, tá certo? Ou seja, ele vai se movimentar mais, ele tem uma carne mais musculosa, tá certo? Mas nós temos também a pecuária intensiva, que é aquela que vai utilizar alta tecnologia, o animal ele vai fazer o menor esforço possível, ou seja, é uma carne de alto padrão que é voltada principalmente para abastecer o mercado externo, galera, tá certo? Aí já falamos sobre isso, inclusive, se quiser aprofundar, procura aí na plataforma Gonçalves Dias, né, as atividades agropecuárias, tem uma aula falando especificamente sobre isso, tá certo? Uma aula bem bacana, tá bom? E vai abrigar o maior rebanho do Brasil, tá certo? Com destaque principalmente, né, para a pecuária bovina, tá certo? De boi, como eu te disse, para abastecer o mercado externo, galera. Bacana? No segundo setor, galera, a parte industrial, ela também vai estar diretamente ligada às atividades agropastoris, ou seja, nós vamos ter aí, galera, tá certo? As indústrias produzindo insumos justamente para abastecer esse primeiro setor. Então nós vamos ter destaque ali para o aporte industrial, por exemplo, da produção de ração, tá certo? De insumos agrícolas, tá certo? Justamente para a produção. Nós vamos ter alimentos e laticínios também de maneira geral. Destaque aí, galera, também para o estado de Goiás, tá certo? Nas cidades ali de Anápolis e Catalão, que vai ter uma grande produção ali farmacêutica e também automobilística, tá certo? E destaques também, galera, para o estado do Mato Grosso do Sul, para a produção frigorífica e a produção do óleo de soja, tá certo, galera? 2 estados aí que vão também ter um destaque muito importante. E eu não posso deixar também, para fechar essa aula com chave de ouro, sem falar, né, da nossa capital, quando nós falamos aí de terceiro setor, principalmente, galera, tá? Nós vamos ter ali um destaque para a nossa capital Brasília, tá certo? Que se movimenta principalmente a partir do serviço público, tá certo? Muito importante também para esta região, tá certo? Da nossa capital do nosso país. Bacana? Então, galerinha, tá certo? Muita atenção nessa aula, tá certo? Depois faz uma revisão com calma, tá bom?
pega os principais pontos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as características aí do Norte e do Nordeste. Lembrando que nós estamos aqui tendo um foco nas características principalmente econômicas, né, das regiões do Brasil, tá certo? Outras informações acerca das riquezas, das questões agropecuárias, por exemplo, você pode procurar na plataforma Gonçalves Dias, que tem aulas específicas sobre essa temática. Bacana? Então, galera, para essas e outras informações, não esqueça de nos procurar na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram, nossos podcasts na Rádio Timbira. Beleza? Então, valeu!